A gente está adiantado, né, no nosso horário. Eu acho que eu posso gastar 1 hora falando de cada uma. Estou brincando. 4 dessas teses são relacionadas ao fator previdenciário. E uma dessas teses não é propriamente uma tese de revisão, mas é uma tese que sempre está na moda, que eu sempre estou falando dela, que é a desaposentação, né? Que acaba de ter um recurso especial repetitivo julgado no STJ sobre o tema, e nós vamos falar hoje, o foco da palestra de hoje com relação à desaposentação, é o efeito dessa decisão do STJ proferida em sede de recurso repetitivo. O que a gente pode fazer na prática, né, com essa decisão que acabou de ser proferida pelo STJ, que nada mais faz do que reafirmar um posicionamento que o STJ já tem há anos. Beleza? Mas vamos começar do começo, vamos falar de fator, preparem aí caneta, papel para anotar, porque agora tem bastante coisa que a gente vai conversar, bem técnica, beleza? Bom, depois a gente disponibiliza os slides. Pode ser? No site da OAB? Pode ser, né, Humberto? Tranquilo. Beleza. Bom, queria começar falando para vocês aí um pouquinho do fator. E como o fator previdenciário surgiu, não tem como a gente falar de fator sem falar da sua origem, né? O fator previdenciário nasce com a Lei 9876 de 99. 9876. Olha, uma escadinha, é fácil de guardar, né? 9876 de 99. Ela é do dia 26 de novembro de 99. Né? E o fator previdenciário nada mais é do que uma fórmula onde a gente leva em conta o tempo de contribuição da pessoa em anos, a expectativa de sobrevida da pessoa, a idade dela em anos na época da aposentadoria. Bom, e ela tem como único e exclusivo objetivo desestimular as pessoas a se aposentarem. Em outras palavras, o fator previdenciário tem como objetivo estimular que as pessoas se aposentem mais tarde. Pô, Rodrigo, mas como é que isso foi criado? Conta pra gente a história. Conto sim. Em meados dos anos 90, né, já começa aí o rumor do famoso rombo previdenciário. A Previdência é deficitária. Mentira, né, gente? Vocês devem saber que a Previdência não é deficitária nada. Se não sabem, procurem estudar sobre o tema, que é muito bacana, mas não é. A gente tem, inclusive, um amigo, né, Carlos, o Ricardo Pires Calciolari, que é professor do Legale, inclusive. O Ricardo tem um livro sobre o tema, Financiamento da Seguridade Social, algo similar, publicado pela editora Juruá, até, e ele explica muito bem que não há o rombo previdenciário que se divulga por aí. Bom, mas essa história vem desde meados dos anos 90. Existe um rombo e a gente precisa fazer alguma coisa. Proposta de emenda constitucional número 33, onde se discute aí o que depois seria a emenda constitucional número 20 de 98. Com a PEC 33, se buscou adicionar a idade como um requisito de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, foi para votação no Congresso, e moral da história, ou final da história, não passou. Moral da história, medida antipopular, difícil de passar, não passou. Rechaçou-se a adição da idade aí como requisito de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, na emenda 20. Ao contrário do que aconteceu com a aposentadoria do pessoal do serviço público, né? Nessa época foi adicionada a idade para as aposentadorias do regime próprio, ou dos regimes próprios de previdência social, mas não passou, no caso do regime geral. Bom, não passou, deu um desespero no povo, né? Poder Executivo, e agora o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com uma fórmula de cálculo que vai ser aplicada na hora da pessoa se aposentar, que nada mais vai fazer do que adotar o critério idade na sua composição e desestimular as pessoas a se aposentarem antes. Antes do que, né? Não sei, mas mais cedo. Também não sei do que. Antes da morte, talvez. Mas tudo bem, fator previdenciário surge. Fica muito claro para mim, até porque é uma lógica, é matemático isso. Quanto menor a idade da pessoa, mais o fator previdenciário achata o valor do seu benefício, não é assim? Quanto menor a idade, mais ele achata? Bom, tá claro, por vias transversas, colocaram o requisito idade aí como critério de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. O que deveria ter vindo através de uma emenda. Por que vindo através de uma emenda, Rodrigo? Porque a Constituição ela prevê lá no artigo 201, parágrafo 7º, esse é um fundamento legal.
Artigo 201, parágrafo 7º, duas modalidades de aposentadorias distintas. Uma aposentadoria por tempo de contribuição e uma aposentadoria por idade. Não está autorizado na Constituição, portanto, que se faça uma mescla desses requisitos. O fator previdenciário nada mais é do que isso. Ah, Rodrigo, mas espera aí, a pessoa vai requerer a aposentadoria dela. Ela não vai ser indeferida se ela tiver pouca idade. Realmente não vai ser indeferida. Mas se essa pessoa realmente entendesse como é calculado o benefício dela, muito provavelmente ela não pediria o benefício naquele momento, não aceitaria o benefício naquele momento. Por quê? Porque a idade é baixa, entre aspas, benefício achatado. O fator previdenciário ele tem aplicação obrigatória no cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição e tem aplicação facultativa no cálculo das aposentadorias por idade. Obrigatória tempo de contribuição, facultativo na aposentadoria por idade. Beleza. Lembrando de uma coisa interessante aqui, o Tipó comentou por cima, mas o INSS entende que a aposentadoria constitucional do professor, ela é uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Logo, quando o professor... onde que está previsto isso, Rodrigo, que eu não sei, nunca vi? Artigo 201, parágrafo 8º da Constituição Federal. 201, parágrafo 8º da Constituição. Aposentadoria do professor. O INSS entende que essa aposentadoria diferenciada do professor, constitucional do professor, ela seria uma aposentadoria por tempo de contribuição reduzido. Logo, o INSS também aplica o fator previdenciário de forma obrigatória no cálculo das aposentadorias de professores. Tipó falou por cima também, estava rezando para ele não aprofundar mais no tempo, porque senão ia ficar sem tema, né? Para quem é devida essa aposentadoria do professor? Para quem é devida? Profissional de sala de aula, magistério em sala de aula, coordenadores escolares, pessoas que exercem cargo de professor, de diretor ou vice-diretor, então atividades de direção, coordenação, magistério em sala de aula, direção, coordenação, magistério em sala de aula e assessoramento pedagógico. Diretor cultural, então, o professor, o diretor cultural da OAB, bom, depois a gente conversa, né? E tem que ser, qual é a grande discussão, né? Todo mundo que exerce esse tipo de cargo tem direito à aposentadoria constitucional do professor? Não. Só as pessoas que têm cargo originário de professor. Então a pessoa tem que ter um cargo originário de professor e exercer atividade em sala de aula, que é o normal, ou uma atividade de vice-direção, direção, coordenação ou assessoramento pedagógico. Esse é o entendimento que prevalece no STF. Problema. O cara vai gozar de uma prerrogativa constitucional dele, se aposentando antes, Tipó falou aqui, homem 30 anos, mulher 25 anos, e isso tem um motivo, a gente vai falar disso daqui a pouco, e o INSS vai lá, dá com uma mão, que é a aposentadoria constitucional, e tira com a outra, porque aplica o fator previdenciário nesse cálculo. Rodrigo, mas como o professor Tipó falou, aqui tem um acréscimo de 5 anos no tempo de contribuição quando se tratar de mulher, se for professor, homem, né? Pelo menos na certidão de nascimento, tá lá, o homem, ele tem um acréscimo de 5 anos no tempo de contribuição dele na hora de calcular o fator previdenciário. Se for uma professora, tem um acréscimo de 10 anos. Tá vendo? Olha como é que o INSS é bonzinho, acresce 5 anos para o professor e 10 anos para a professora. Bonzinho uma ova. Bonzinho uma ova. Né? Porque ele acresce 5 anos aqui, 10 anos ali, mas quem se aposenta com menos tempo de contribuição é evidente também que se aposenta com menos o quê? Menos idade, galera. Então que isonomia é essa? Eu dou tempo para você de contribuição, mas não tem como você passar por cima do fato de que quem está se aposentando com menos tempo de contribuição também está se aposentando com menos idade. E qual é o objetivo da aposentadoria do professor, Rodrigo? Vamos falar disso. Tutela, com mais calma daqui a pouquinho. Tutelar a saúde e a integridade física do professor, porque a atividade é uma atividade penosa. Então a Constituição tutela a saúde do professor e o INSS vai lá e põe com um fator previdenciário na cabeça do mesmo professor. Exerça o seu direito constitucional de se aposentar antes
né? E sair dessa atividade de magistério se você quiser. Mais. Vou te apenar com a aplicação de uma fórmula que vai reduzir o valor do seu benefício se você fizer a opção pelo seu direito constitucional. Olha que bacana. A fórmula do fator previdenciário, ela é simplesinha. Olha lá, Humberto, quer ver? Vai aparecer, ela é uma coisa maravilhosa, ó. Né? Então ela está lá, que é o TC, que é o tempo de contribuição em anos da pessoa, vezes uma alíquota, que é 0,31, é fixa, vezes, dividido, perdão, por uma expectativa de sobrevida. O IBGE, anualmente, ele edita uma tábua de mortalidade para ambos os sexos e é uma tábua de mortalidade nacional também, onde traz a média de expectativa de sobrevida do brasileiro, né? Já disse para vocês, eu que sou espírita, eu acredito. A gente trabalha aqui, se não cumprir o tempo necessário para se aposentar com 100%, a gente trabalha lá também, né? E aí, quem sabe lá, a gente vai, lá não vai ter INSS, né, Carlão? Onde a gente vai estar, a gente é bonzinho, né? O INSS não vai estar no mesmo lugar que a gente, né? Vai estar num lugarzinho mais quente, né? Companhia não tão agradável quanto a nossa. Mas tudo bem. Expectativa de sobrevida aí para ambos os sexos, nacional, tabela de expectativa anual que o IBGE edita. Depois, continuando a fórmula aí, a gente tem a idade da pessoa, o tempo de contribuição em anos de novo e a alíquota que repete 0,31. E aí já começa o problema na hora de calcular isso daí, né? Porque tem colchetes, parênteses, soma, multiplicação, divisão. O advogado já começa a procurar qual é o contato do contador mais próximo do escritório dele, porque para calcular esse negócio maravilhoso, né, é difícil. Então teria que começar a calcular lá dentro do parênteses, fazer primeiro a multiplicação, depois a soma, eliminar o parênteses, fazer a divisão, depois a soma com 1, calcular o outro lado da fórmula, multiplicar e acha o valor maravilhoso. Esse valor maravilhoso, normalmente, ele é, por exemplo, no caso de um homem que estaria se aposentando aí no final do ano passado, novembro de 2012, com 35 anos de contribuição, o fator previdenciário dele seria de 0,80. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Hoje, para calcular a aposentadoria por idade e tempo de contribuição, que tem aplicação do fator, a gente utiliza, em regra, aquela média aritmética simples, os 80% maiores salários de contribuição da pessoa, normalmente de julho de 94 até a data da entrada do requerimento administrativo, não é? Então a gente faz uma média dos salários de contribuição da pessoa. Não existe mais aquele negócio dos 36 últimos... Ó, não existe mais o negócio dos 36 últimos salários de contribuição. Não orientem as pessoas, aumenta a contribuição nos 3 últimos anos, não adianta nada, porque hoje é levado em conta a média dos 80% maiores salários de contribuição dessa pessoa de julho de 94 para frente. Beleza? Bom, a gente faz essa média e multiplica essa média pelo fator. Bom, fácil. Se a média é 1.000, eu multiplico por 0,80, que é o valor do fator, eu tenho uma redução de R$200, no nosso exemplo aqui no benefício, uma redução no percentual de 20%. Esse é o fator. No caso do professor, normalmente a gente observa uma redução de 40% a 50% do valor do benefício. Olha que absurdo. Mas o fator está aí. Pô, Rodrigo, mas ele poderia estar aí? Por tudo que você está falando, ele é muito injusto. Não poderia, né? E tem N argumentos para isso. Primeiro argumento, princípio da isonomia, artigo 5º caput da Constituição. Fator previdenciário leva em conta a expectativa de sobrevida nacional. Mas espera aí, as pessoas que vivem nas diversas regiões do Brasil, elas sobrevivem pelo mesmo tempo? É evidente que há regiões do Brasil em que as pessoas têm uma expectativa de vida menor. Norte e Nordeste, isso acontece, comparando com o Sul-Sudeste. E aí, eu vou tratar as pessoas que vivem numa situação diferenciada, de forma igual? Cadê o princípio da isonomia? Outro problema, Humberto, Dr. Edson, isso é coisa maravilhosa para a gente pensar. A mulher vive mais que a gente. Todos os homens aí, vocês não... Tá feliz, né, filha? Tá olhando para mim com uma cara feliz, né? Tanto que quando a gente vai dar exemplo, né, professor Carlos, a gente dá exemplo de pensão por morte sempre da mulher que vai pedir a pensão por morte, né? Porque o homem raramente vai pedir, porque vocês vivem mais. É um fato venéreo, como os clientes falam para a gente, né? Quer falar bonito?
Ó, doutor, é fato venéreo. Fala, nossa senhora, agora eu já peguei, já abracei, quer falar que é verídico. Não é fato verídico, fato venéreo. Ah, ótimo. Mulher vive mais que o homem. Hoje a mulher no Brasil vive em média 77 anos. O homem, em média, 69 anos. Então vocês vão receber nossa pensão por morte aí por aproximadamente quantos anos? 8 aninhos. Tá? Só, olha lá, tá louco, filha? Que só o quê? E aí, quando a gente utiliza a expectativa de sobrevida no fator, a gente utiliza a expectativa para ambos os sexos, mas o homem tem que ter um tratamento diferenciado. Ele morre antes. Cadê o princípio da isonomia? Eu trato pessoas que vivem idades diferentes, por idades diferentes, tempos diferentes, de forma igual. Eu não posso dar esse tratamento. Aí, princípio da isonomia de novo. Outra coisa, a expectativa de sobrevida não é um critério constitucional. De onde tiraram isso? A Constituição diz, são critérios para a concessão da aposentadoria. Olha lá, idade na aposentadoria por idade, tempo de contribuição na aposentadoria por tempo de contribuição. Cadê a expectativa de sobrevida? Expectativa de sobrevida não pode ser critério, né? Pô, Rodrigo, mas aonde que eu fundamento isso? Eu quero falar, quero brigar com esse negócio do fator aí, realmente. Mas aonde que eu fundamento? Fundamenta no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição, que diz pra gente, olha, é proibida a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão das aposentadorias. Salvo no caso do tempo especial, que aí a gente pode fazer uma contagem diferente. Certo? Rodrigo, tem mais alguma coisa que eu posso alegar? Está lá, ó, artigo 5º, parágrafo 2º e artigo 7º da Constituição. O fator previdenciário, ou melhor, a Lei 9876 de 99, ela traz uma norma mais prejudicial para a pessoa. E no direito previdenciário, direito social que é, as normas só podem ampliar as garantias das pessoas, nunca reduzir. Aí, princípio do não retrocesso social. Não pode haver retrocesso social. Pô, fundamento, Constituição, beleza. Mais alguma coisa, professor Rodrigo, para a gente fulminar a questão no fator? Sim, por fim, artigo 201, parágrafo 3º da Constituição. Diz para a gente que na hora de calcular benefício só pode levar em conta os salários de contribuição da pessoa. Mais nada. Na hora de fazer o cálculo, deve-se levar em conta os salários de contribuição da pessoa. Mais nada, fator previdenciário não está previsto lá. Então, se houvesse, senhores, se fosse possível alguma alteração para criar a fórmula do fator previdenciário, ou para adicionar a idade como critério de concessão do fator previdenciário, isso teria que vir através de norma constitucional. Veio através de uma lei ordinária mesmo, lazarenta, né? Prejudicando as pessoas, e agora nós temos que combater essa lei. Pô, Rodrigo, mas fala uma coisa, cara, não está lá no STF, 2 ações diretas de inconstitucionalidade, sei que estuda tanto direito presidenciário, né? Essa é uma nova também que eu ouvi esse dia, direito presidenciário, né? Falei, nossa senhora, em época de eleição deve fazer sucesso, né, doutor? O direito previdenciário, você não sabe que existe essas 2 ações diretas de inconstitucionalidade lá no STF? Sei, lógico que eu sei. Muita gente diz que o STF já analisou a constitucionalidade do fator previdenciário, disse que está tudo resolvido, que ele achou que o fator é constitucional e que os juízes não podem mais falar sobre isso. Mentira. Mentira. Em 1999, deixa eu passar aqui para vocês anotarem. Olha lá. 2 ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas contra o fator. A ADI 2110 e a ADI 2111. Essas ações diretas de inconstitucionalidade, elas tinham pedidos liminares em sede de cautelar, dizendo, olha, STF, já determine liminarmente que o INSS não pode aplicar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias que serão concedidas agora. E o STF, senhores, por maioria de votos, indeferiu o pedido liminar da cautelar. Indeferiu. Indeferiu a cautelar. Agora, gente, quando a gente faz um pedido de tutela de urgência no processo e é indeferido, quer dizer que acabou o processo? Não! O STF, na época, apenas indeferiu as cautelares. As 2 ADIs aguardam julgamento de mérito no STF. Moral da história. A situação está toda aberta para a gente discutir. A bola está aí no campo para a gente jogar.
Rodrigo, mas qual é a sua expectativa? Bom, minha expectativa é a seguinte. Na época que analisaram os pedidos cautelares, a gente tomou, infelizmente, esse indeferimento por grande maioria. Só o ministro Marco Aurélio votou pela concessão da cautelar na época. Coisa boa. Daquela época, a composição do STF, comparando hoje com aquela época, é totalmente diferente. Olha agora que coisa boa. Só ficou daquela época o ministro Marco Aurélio. Então o único cara que julgou em sentido favorável para a gente estar lá, o resto é tudo novo, então eles podem mudar de posicionamento ali, tranquilamente, na hora de julgar as ADIs. Né? É interessante até, e pouca gente sabe disso, né? Os protestos, por exemplo, a respeito dessa matéria, poderiam ser também no sentido do Poder Judiciário adiantar o julgamento das ADIs, né? Ué? A gente não está brigando para cair o fator previdenciário? Todo mundo não está brigando por aí para cair o fator? Bom, se o STF julgar as ADIs, pode ser que ele caia nas ADIs e aí tá lindo para a gente. Rodrigo, posso questionar a aplicação do fator e qual é a gama de clientes que eu tenho? Bom, notícia boa, a gama de clientes. Praticamente todo mundo que se aposentou depois de 26 de novembro de 99, data de edição da Lei 9876 de 99, se aposentou por tempo de contribuição com a aplicação do FP. É FP só, tá? Você falou uma outra letrinha aí que eu não queria que falasse, não. É FP. Se aposentou com a aplicação do fator. Se aposentou com a aplicação do fator, a gente pode brigar para derrubar o fator. Derrubou o fator, a renda mensal inicial desse benefício deve ser recalculada sem a sua aplicação. Lindo. Pô, Rodrigo, eu tenho que pedir que seja declarada a inconstitucionalidade do fator na minha ação? Tenho. Inconstitucionalidade de que artigos? Está lá, vai ser disponibilizado para vocês esse material. Artigo 2º da Lei 9876, né, que criou o fator, e aí as alterações que ele fez na Lei de Benefício. Artigo 29, inciso 1, parágrafo 7º, a 9º da Lei de Benefícios, Lei 8.203 de 91. Então ela vai estar lá no material. Posso trabalhar com isso até hoje, Rodrigo? Lógico que pode. Lógico que pode. Né? E quanto mais ações a gente tiver nesse sentido, mais a gente pressiona o Poder Judiciário a analisar essa matéria. E com mais critério, lógico. Beleza? Então, totalmente possível a revisão para derrubar o fator com base na inconstitucionalidade da fórmula. E aí citei alguns precedentes para vocês, inclusive aqui de São Paulo, professor Marcos Orione Correia, juiz federal da primeira vara previdenciária daqui, costuma julgar esse tipo de ação procedente. Né? E legal, normalmente concede a tutela específica na sentença para já começar a cumprir a decisão sem a aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria, da renda mensal atual, né? Pô, Rodrigo, e os homens? Olha lá, expectativa de sobrevida dos homens. Homem, 69,7 anos, mulher, 77,3. Os homens, quando o meu cliente for homem, eu posso trabalhar com uma tese subsidiária? Pô, posso, tranquilamente. Falo para a excelência, seguinte, excelência, ou afasta o fator previdenciário do cálculo, ou vamos lutar pela nossa classe, homem. Né? Ou, no mínimo, declara que a utilização da expectativa de vida para ambos os sexos pelo IBGE ofende o princípio da isonomia. E calcula o fator previdenciário, ou melhor, recalcula o fator previdenciário, levando em conta a expectativa só do homem. Nossa, Rodrigo, mas peraí. Aonde que eu vou achar esse dado estatístico da expectativa de sobrevida só do homem? Olha que legal. O próprio IBGE, quando ele edita a tábua para ambos os sexos, ele faz outras duas tábuas. Tábua de mortalidade da mulher e tábua de mortalidade do homem. É simples. Onde está o ES lá na fórmula, eu troco o ES que está para ambos os sexos e coloco o ES do homem. Bom, o cálculo do fator vai ser melhor, ou seja, menos prejudicial para a pessoa. Então eu entro com a ação, peço o afastamento do fator previdenciário. Se o meu cliente for homem, eu faço um pedido subsidiário e falo, ó, excelência, no mínimo recalculo o fator previdenciário com a correta expectativa de sobrevida do homem. Quantos homens têm aposentado por tempo de contribuição depois de 99, gente, da lei? Olha a quantidade de clientes que a gente tem por aí. Por isso que o direito previdenciário hoje é o maior ramo do direito. Não tem jeito. É muita gente. Tem precedentes aí também que a gente separou para vocês.
Rodrigo, você falou pedido subsidiário, explica pra gente. Pedido subsidiário. Se eu fizer o pedido alternativo na minha ação, cuidado com isso. Não façam pedido alternativo, só quando for para ser mesmo. Vou explicar. Sempre dou como exemplo o Matheus, né? Meu filho é louco por carro. E esses dias ele achou um Fusca, doutor Edson, um mini Fusca na internet. Ele achou. Um mini Fusca, motorizado, não sei se vocês já viram isso. É um mini Fusca, um Fusca pequenininho, igual aquele Herbie do filme. E ele falou, pai, eu quero isso de presente. Eu falei, não, papai vai ver, né? Aí fui ver. É o preço de um carro de verdade. De um carro venéreo, né? Como dizem os clientes. É o preço de um carro venéreo. Eu falei, ai, meu Deus do céu, e agora? Bom, Matheus viu o Fusca. Eu falei, então, filho, mas papai vai precisar, né? Esperar mais um pouquinho para comprar. Você não quer outra coisa? Ah, pai, se você não conseguir comprar o Fusca para mim, aí pode ser um quadriciclo. Tem um mini quadriciclo lá também que ele achou fuçando na internet. Tem 5 anos. Eu falei, beleza. Olha o Matheus como ele é esperto. Ele faz pedido subsidiário para mim. Ele faz eu pensar. Ele fala, pai, se você não conseguir comprar o Fusca, aí você compra o quadriciclo. E aí eu fico com aquilo embucado na minha cabeça. E eu tenho que fazer a análise. Bom, se eu tiver dinheiro para comprar o Fusca, eu compro. Se eu não tiver dinheiro para comprar o Fusca, eu compro o quadriciclo. Diferente do Matheus chegar para mim e falar, pai, tanto faz, pai. Pode dar um skate para mim ou esse Fusca motorizado, que está tudo certo para mim. Ou um ou outro. Isso é pedido alternativo. Se o Matheus fizesse um pedido alternativo para mim assim, e eu escolhesse, por exemplo, dar o skate, que é mais barato, Matheus não podia reclamar para mim, porque o pedido dele foi alternativo. Agora, como ele fez o pedido subsidiário, se eu der para ele o quadriciclo, ele descobrir que eu tinha dinheiro para comprar o Fusca, ixi Maria, aí ele vai poder me questionar. Essa é a diferença do pedido subsidiário e do pedido alternativo. Eu obrigo o juiz a analisar o meu primeiro pedido, para só num segundo momento, caso ele improceda aquele primeiro pedido, ele analisar o segundo, e aí julgar procedente ou improcedente. No pedido alternativo ele pode escolher, ele vai no segundo, fala lá, quero conceder, por exemplo, aqui, somente a revisão da expectativa de sobrevida do homem, e não analisa a questão do afastamento total do fator previdenciário. Certo? Problema que nós temos. O STF acaba de analisar em um recurso extraordinário, onde se questionava essa matéria, expectativa de sobrevida do homem, princípio da isonomia, e o STF entendeu que essa matéria não é constitucional, porque a ofensa à Constituição seria via reflexa. Ou seja, bateria primeiro na lei ordinária, depois bateria na Constituição. Não sei como, aonde eu encontro fundamento para o princípio da isonomia na lei federal. Princípio da isonomia tem fundamento na Constituição e não consigo enxergar aonde mais. Mas a STF entendeu assim. Podemos tentar manejar os recursos extraordinários para o STF sobre a mesma matéria? Podemos, lógico que podemos. O STF pode voltar atrás, mas a gente tem um precedente ruim para não bater, ou melhor, caso a gente entenda que o nosso processo deve bater, a gente precise que o nosso processo bata no STF. Beleza? Tá aí. Continuo insistindo que a matéria é constitucional. E aí vem uma mega novidade. Mega novidade. Aplicação do fator previdenciário, revisão da aplicação do fator previdenciário nas aposentadorias concedidas com base na regra de transição da emenda 20 de 98. Vamos só relembrar essa questão da emenda 20? A emenda 20 de 98, ela acaba com a aposentadoria? Nossa. Acaba com a aposentadoria que o homem começava aos 30 anos, a mulher aos 25. A emenda 20 acaba com a aposentadoria? Proporcional. Né? A partir da emenda 20 só tem aposentadoria integral. Mas a emenda 20... muda o nome da aposentadoria também, né? Era aposentadoria por tempo de serviço, passa a chamar aposentadoria por tempo de contribuição. Mas a mesma emenda 20 cria uma regra de transição para as pessoas que já estavam no sistema antes da sua criação. A emenda 20 é de 16 de dezembro de 98. Né? E aí ela fala assim, para quem já estava vinculado ao INSS, no meu sistema aqui de regime geral, antes da emenda 20, ainda vai poder continuar se aposentando proporcional. O que eu tenho que fazer para eu continuar me aposentando proporcional? Bom, você vai ter que ter idade mínima. Na época do requerimento, o homem vai ter que ter 53 anos de idade e a mulher 48. Beleza. O que mais além da idade mínima? Vai ter que trabalhar um tempo adicional.
pedágio. Que pedágio é esse, professor? Que tempo adicional é esse? Como é que eu sei? Bom, tempo adicional é assim, 40% do tempo que faltava para a pessoa se aposentar proporcional na data de edição da emenda. Nossa, entendi nada, de dar um exemplo, fácil. Um homem, por exemplo, que em 16 de dezembro de 98 tinha 20 anos de tempo de serviço. Faltavam 10 anos para ele se aposentar proporcional, era aos 30. Bom, pedágio dele, faltavam 10 vezes 40%, pedágio dele de 4 anos. Então ele se aposentaria com 34 anos de tempo de contribuição proporcional, proporcional, e neste caso específico, quando ele cumpre o pedágio justinho, com um percentual de 70% do valor do salário de benefício dele. A cada ano que ele trabalhasse além desses já somado o pedágio, além dos 34, ele ganharia 5% no valor do seu percentual da aposentadoria. Bom, o fato é que a emenda constitucional número 20, quando ela fala da aposentadoria proporcional, ela diz o percentual do benefício mínimo do homem, ou melhor, o valor do benefício mínimo do homem e da mulher é de 70% do salário de benefício. No mínimo é de 70% do salário de benefício. Pois bem, para todo mundo que se aposentou, proporcional na regra de transição da emenda 20, depois de 26 de novembro de 99, data de edição da lei 9876, que criou o fator previdenciário, o INSS aplicou o fator previdenciário no cálculo. Rodrigo, mas não pode aplicar? Não, não pode, porque a emenda constitucional número 20, lá no artigo 9º, ela diz percentual da aposentadoria, ou melhor, valor da aposentadoria, homem ou mulher, no mínimo 70% do salário de benefício. Vai ter que cumprir um requisito adicional, inclusive, que é a idade, e o outro requisito adicional, que é o pedágio. Detalhe, olha, enxerguem isso, é muito simples. O fator previdenciário também exige o requisito idade, não exige? Olha que claro, eu teria um bis em idem de aplicação da idade. Já exige a idade para o cara se aposentar na regra de transição da emenda, 53 homem, 48 mulher, anos de idade, e na hora que o cara vai se aposentar, que ele vai receber o benefício, aplica o fator previdenciário, ou seja, novamente o critério idade. Justo? Lógico que não. Lembrando que regra de transição, só regra de transição. Vocês já viram alguma norma previdenciária mudar a lei? Não estou falando de criação, mas mudança. Mudar a lei para melhor. Olha, mudamos a forma de cálculo agora e vamos aplicar uma fórmula melhor. Não. Tudo que vem para piorar. Pode piorar? Bom, não pode, mas vem para piorar. Não vem? Falei do princípio do não retrocesso social, normalmente vem para piorar. A regra de transição existe para que essa piora atinja o menos possível aquelas pessoas que já estavam no sistema. A ideia de regra de transição é amenizar a aplicação da regra nova, mais maléfica, pior. Bom, então a emenda 20, lá no artigo 9º, ela traz critérios que devem ser observados, e só eles devem ser observados, não tem como eu colocar o fator previdenciário na jogada, utilizando novamente a idade como critério de concessão da aposentadoria. Detalhe, olhem isso. O STF reconheceu a repercussão geral sobre essa matéria, galera. O STF vai analisar se o fator previdenciário deve ou não deve ser aplicado no cálculo dessas aposentadorias concedidas com base na regra de transição da emenda. Exatamente sobre esse ângulo que nós estamos conversando aqui. A emenda traz regras próprias, não dá para aplicar o fator previdenciário. Teria um bis em idem de aplicação da idade, olha que legal. Pô, Rodrigo, mas como é que eu sei que o benefício do meu cliente foi concedido com base nessa regra da emenda? É simples, é simples. Preste atenção. Homem se aposenta hoje integral com 35 anos de contribuição. Mulher com 30. Beleza. Se o benefício dessa pessoa foi calculado com base na Lei 9876 de 99. Se o benefício dessa pessoa foi calculado com base na Lei 9876 de 99, quer dizer que foi aplicado o fator previdenciário. E você
olhar lá na cartinha de concessão, normalmente está no verso, e observar que o tempo de serviço dessa pessoa é proporcional, no caso do homem, inferior a 35 anos, no caso da mulher, inferior a 30 anos, certamente essa pessoa está na regra de transição da emenda 20, e eu consigo questionar a aplicação do fator previdenciário na aposentadoria dela com esse argumento. Interessantíssimo, porque o STF acaba de reconhecer a repercussão geral num caso desse. Então, tese para a gente aplicar para essas situações específicas. Afasta o fator previdenciário, recalcula a renda mensal inicial, porque é inconstitucional a sua aplicação neste caso. Tem precedentes aí, o número do recurso extraordinário está aí para vocês. Depois acessem no site da OAB, quem não conseguiu anotar. E está acabando. Aposentadoria do professor. Aposentadoria do professor, como Tipó comentou aqui, é o famoso B57. Aposentadoria diferenciada, com tempo reduzido, artigo 201, parágrafo 8º da Constituição. Por que que o professor tem uma aposentadoria diferente das outras pessoas? Tem que ter uma razão, né, gente? Porque se não houver razão, eu tenho uma ofensa ao princípio da isonomia dentro da própria Constituição. Então eu tenho que buscar a ratio, né? A razão de existir de um tratamento diferenciado para o professor. Aí eu vou na história, né, na evolução legislativa do tratamento que foi dado para a aposentadoria do professor desde sempre, e descubro que o decreto 53, vamos anotar, o decreto 53831 de 64, decreto 53831 de 64, 53831 de 64, aqui. Lá no item 2.1.4 do seu anexo, no item 2.1.4 do seu anexo, tratava a atividade de magistério como uma atividade especial. E especial, quando eu digo especial aqui, é nociva à saúde e à integridade física. Especificamente, o decreto dizia que a atividade de magistério é uma atividade penosa. É, né? Vocês dão risada, né, seus lazarentos? É, penosa. Posteriormente, uma emenda constitucional, a emenda 18 de 81, olha, emenda constitucional 18 de 1981, leva esse direito do professor para a Constituição Federal. Segundo o decreto, professor, homem ou mulher, se aposentava aos 25 anos de tempo de serviço de magistério. No decreto. Quando foi para a Constituição, já passou a ter um tratamento um pouco diferente. Homem, 30 anos, mulher, 25 anos. Como é hoje? De atividade de magistério. O direito foi para a Constituição, na época, então, emenda constitucional 18 de 81. Em 88, a gente tem a nossa Constituição Cidadã editada. Na redação original da Constituição de 88, a gente tinha a previsão da aposentadoria diferenciada do professor lá no artigo 202. 202, redação original da Constituição atual, artigo 202, na redação original, previa a aposentadoria do professor. Diferenciada, do mesmo jeitinho, 25 anos mulher, 30 anos homem. Beleza. Em 98 vem a emenda 20 e fala o seguinte, vamos mudar só o lugarzinho dessa fundamentação aqui da aposentadoria do professor, joga a aposentadoria do professor para o artigo 201, parágrafo 8º da Constituição, que é onde ela está hoje. Bom, fazendo essa interpretação histórico-evolutiva, né, eu consigo observar que a aposentadoria do professor não existe à toa. Existe porque o Estado pretende, a Constituição pretende tutelar a saúde e a integridade física desse professor, porque a atividade é considerada penosa, sempre assim foi considerada. Bom, o objetivo, então, da norma é preservar a saúde do professor? É dar para ele um direito que ele saia da atividade do magistério se ele quiser antes? Sim, é isso mesmo. Tá bom, como é que eu vou apenar esse professor com a aplicação de um fator previdenciário que vai reduzir o seu benefício se ele tiver um tempo de serviço menor e uma idade menor? Tem lógica isso? O Estado, novamente, repito, dá com uma mão e tira com a outra. Então eu posso discutir a inconstitucionalidade da aplicação do fator previdenciário na aposentadoria do professor. Olha que bacana. Como é que eu sei que o meu cliente é aposentado nessa aposentadoria maravilhosa, Rodrigo? Bom, olhou a cartinha de concessão, viu que tem lá um B57. B57 é a aposentadoria do professor. Aplicou o fator previdenciário, essa tese é aplicada para ele.
Rodrigo, tem precedente a respeito da matéria? Sim, tem precedente a respeito da matéria, sim. Está lá. Aí a gente tem um julgado da terceira vara da Justiça Federal de São José dos Campos, nesse sentido, como tem alguns outros julgados aí no Brasil já a respeito do tema. Beleza? Vamos falar um pouquinho da desaposentação e o efeito vinculante da decisão? Jari Fernandes. Vamos anotar aí agora. Todo mundo conhece aqui a desaposentação, né? Renúncia à aposentadoria, porque a pessoa voltou a trabalhar, ela pretende utilizar essas novas contribuições em seu favor, mas a lei proíbe que ela faça uma revisão utilizando essas novas contribuições. Então a ideia é, desaposentação, cancelar o benefício da pessoa para unificar o tempo de contribuição dela e ela ter concedido uma nova aposentadoria melhor. Não é essa a ideia da desaposentação? Bom, pois bem, o STJ acaba de julgar o recurso especial repetitivo, já estava aí, né? 1334488, de Santa Catarina. E disse nesse recurso especial, novamente, que a desaposentação é totalmente possível e sem qualquer tipo de devolução dos valores já recebidos. Seja de uma só vez, seja com desconto no valor do benefício. Não precisa devolver os valores já recebidos para fazer jus aí o direito à desaposentação. Pô, Rodrigo, qual é o efeito dessa decisão do STJ? Bom, o efeito a princípio é o seguinte. Isso está lá no artigo 543C do CPC. Vamos anotar aí, 543C do CPC. É a sistemática dos recursos repetitivos. Como é que isso funciona? O STJ escolhe um recurso repetitivo, um recurso especial a respeito de determinada matéria, nesse caso a desaposentação. Esse recurso passa a ser o representativo daquela controvérsia, sobre aquela matéria. O STJ diz, eu vou julgar esse recurso e vou falar sobre desaposentação. Bacana. Com isso, os tribunais regionais são autorizados, a partir daí, a sobrestar os recursos especiais sobre a mesma matéria. Então, TRF3 pode sobrestar, TRF4, bom, todos. Quando o STJ analisa essa matéria, a decisão do STJ tem aplicação para esses recursos que estão sobrestados. De que forma? O artigo 543C do CPC diz que os tribunais regionais são obrigados a rejulgar os processos. Não é a aplicação da decisão do STJ simplesmente. Os tribunais regionais têm que rejulgar aquele processo aplicando a decisão do STJ, para virar um precedente do tribunal e não um precedente do STJ. Olha que legal. É mais ou menos assim, faz do jeito que eu estou mandando. Pô, Rodrigo, então a aplicação dessa decisão só vale para os recursos que estavam sobrestados? Não. Isso é o que diz a lei. Mas espera aí. E o princípio da segurança jurídica? Se eu aplicar essa decisão só para alguns e os outros que estão discutindo as mesmas questões no Poder Judiciário? Qual é a segurança jurídica? O que é a interpretação correta da legislação federal no Brasil se eu aplico A para um e B para outro? Cadê o princípio da isonomia? Se eu aplico a decisão do STJ para você e para ele não. A duração razoável do processo. A celeridade. O princípio da eficiência. O princípio da legalidade. Nós entendemos que com base na conjugação desses princípios constitucionais, segurança jurídica, isonomia, legalidade, eficiência, duração razoável do processo, que essa decisão do STJ tem efeito vinculante, sim, para todos os processos que estão aguardando julgamento sobre a matéria. Agora, não adianta, na prática, eu peticionar e falar, olha, nos termos do artigo 543C do CPC, excelência, deve-se aplicar a decisão do STJ aqui, para esse caso. Não, não deve nada. Nos termos da lei, interpretação legalista, pura, CPC, não tem que aplicar, não. A gente tem que fundamentar e explicar muito bem para o juiz, para o tribunal. A gente pode atravessar petições simples aí, explicando muito bem, olha, aqui são princípios constitucionais que devem ser observados. 543C, beleza, recurso repetitivo prevê essa sistemática, mas a gente deve olhar para o sistema como um todo, para o ordenamento jurídico como um todo, e observar esses princípios
que regem, né, as nossas relações jurídicas. Segurança jurídica, repito, isonomia, devido processo legal, não, duração razoável do processo, celeridade, legalidade e eficiência. Pode ser, eu não sei, mas pode ser, que os tribunais regionais se reúnam, porque o que houve? Só para que vocês entendam o que eu vou dizer. O INSS resolveu opor embargos de declaração contra essa decisão do STJ. Então tem um embargo de declaração pendente de julgamento sobre o tema. Depois que o STJ julgar esses embargos de declaração, aquela decisão já passa a ter o efeito que eu estou contando para vocês. Certo? Pode ser que na hora que essa decisão venha a para ser aplicada nos tribunais regionais, que os tribunais se reúnam, que os membros dos tribunais se reúnam, as turmas competentes para julgar o direito previdenciário se reúnam e decidam aplicar espontaneamente o entendimento do STJ. E aí está resolvido o nosso problema, certo? Mas agora nós já podemos peticionar nesse sentido. Porque, em regra, embargo de declaração não tem efeito modificativo, certo? Então aquela decisão do STJ não vai poder ser alterada. Podemos mandar bala peticionando, pedindo a aplicação dela. Ok? Beleza? Só para que vocês não esqueçam que o buraco só é um pouquinho mais embaixo. Porque o STF reconheceu a repercussão geral num recurso extraordinário sobre desaposentação. Né? Lá é o 661-256 o recurso extraordinário. E o STF vai analisar a desaposentação também. Nada impede que que a gente já requeira, né, a aplicação da decisão do STJ do jeitinho que eu conversei com vocês aqui. Mas é bom que a gente saiba que o STF vai analisar essa matéria e, no fim das contas, é ele que vai dar a última posição a respeito do tema. Lembrando que, para o recurso bater no STF, o INSS vai ter que fazer recurso. Não é nada automático. Então, eu posso trabalhar com uma petição simples, pedindo a aplicação do efeito vinculante para a decisão do STJ, do jeito que eu contei para vocês. Beleza? Bom, estou vendo que vocês estão cansados, né? Só acordou cedo, muita gente veio de longe. Eu separei, foi isso para conversar com vocês hoje. Não dá para a gente ir mais além, né? O tempo é curto. Espero que tenha sido de utilidade para vocês, especialmente de utilidade prática, né? O que a gente conversou hoje aqui. Agradeço novamente a presença de vocês. Convido todo mundo a participar da pós-graduação do Legale, onde eu, professor Carlos, juiz, também é professor. O que, Carlão? Fala. O quê? Professor Sérgio de Cálculo, também, lógico, desculpa, Sérgio. E o nosso CDzinho tá lá, ainda tem, né, meia dúzia, né? Meia dúzia daquela promoção que tem lá. Bom, quem quiser, tiver interessado no CD de petições, para servir como um norte aí para ajudar vocês no dia a dia, tem lá, tá? Muito obrigado e até a próxima.